Só um parênteses, a gente vai colocar embaixo alguns links dos seus trabalhos para que o pessoal possa seguir com mais detalhes o que você vai explicar para a gente aqui. Uma das substâncias que eu trabalho muito, que é um carotenoide, é o licopeno, né? Então, o licopeno, por exemplo, pela Anvisa, é um carotenoide que tem uma alegação de propriedade funcional. Ou seja, se você tiver uma determinada quantidade no produto, você pode dizer que aquele produto, você pode inclusive dizer no próprio rótulo do produto, ele tem uma ação, por exemplo, antioxidante. Essa é a alegação de propriedade funcional comprovada, né? Quais alimentos, por exemplo, que teria licopeno? Melancia, goiaba, pitanga, tomate, são produtos, por exemplo, que têm a determinada licopeno. Então, correlacionando um pouco do que a gente faz no laboratório, né? Então, a gente, na verdade, no laboratório trabalha em 3 linhas, no laboratório de alimentos funcionais. A primeira linha que a gente trabalha seria uma linha de identificar essas substâncias, determinar, identificar e quantificar esses compostos bioativos. Você sempre busca a concentração de licopeno em um determinado alimento que você está estudando. Uhum. Por exemplo, né? A gente fez um trabalho, e é bom a gente citar os alunos, né? Porque eu acho que os alunos ficam felizes de ouvir o nome deles aqui também, né? Uma aluna minha de mestrado, que foi a Mariana, a gente, por exemplo, aqui na região do Rio de Janeiro, nós pegamos 3 cultivares de goiaba, um, inclusive, que só tem aqui na região do Rio de Janeiro, e conseguimos quantificar o teor de licopeno e beta-caroteno, por exemplo, nessas goiabas. E isso é muito interessante para a gente, de repente, se a gente for desenvolver um produto, por exemplo, né, que vai ter maior teor de licopeno, a gente poderia escolher, por exemplo, uma ou outra goiaba. A gente, na verdade, já trabalharia um pouco mais com ela. Porque, às vezes, a gente escolhe algumas goiabas, escolhe uma ou outra, né, cultivar por uma questão econômica. Mas a gente pode, de repente, escolher a outra por um benefício para a saúde humana. A gente pode fazer isso, né? Então, essa é uma linha que a gente tem. Uma outra linha, por exemplo, dentro dessa área também, a gente tem tentado pesquisar outras fontes, outras frutas não muito comuns. E que o Brasil tem uma biodiversidade enorme, né? Eu estou com uma aluna, na verdade já se formou no mestrado também, a Larissa. Ela veio de Belém, né? E trouxe algumas frutas, por exemplo, lá, também da região dela. Então, a gente fez, inclusive, um trabalho que a gente publicou esse ano, e eu acho que pode ficar no link aqui também, depois para as pessoas que estão acompanhando a gente. A gente, na verdade, fez uma quantificação de vários compostos bioativos em 3 frutas, o abricó, o uxi e o camapu. São 3 frutas que, para a gente, assim, de repente, aqui no Rio de Janeiro, né, não são muito conhecidas, mas que a gente identificou assim, compostos de interesse assim, bem interessantes para a saúde humana e que a gente, de repente, pode testar em alguns modelos para a gente verificar se, de repente, eles poderiam ter algum efeito benéfico para a saúde. Então, esse é um braço do nosso trabalho lá no laboratório, né? Um segundo braço que a gente teria seria a partir do momento que a gente identifica essas substâncias nessas matrizes, a gente desenvolve produtos. Então, a gente propõe o desenvolvimento de produtos. Então, um trabalho que a gente fez no laboratório, por exemplo, foi com uma indústria lá do Rio Grande do Sul, que ela tinha muito resíduo de casca de uva, né? E a gente, por exemplo, a gente viu que essas cascas de uva, isso é muito comum, né? Geralmente resíduos de alimentos, eles têm grande quantidade desses compostos bioativos, né? E poderiam ser matrizes, por exemplo, para a gente poder extrair esses compostos, né? Algumas pessoas poderiam, de repente, se perguntar, pô, mas não tem agrotóxico, não tem outras coisas ruins também nessa casca? Essa indústria, por exemplo, era uma indústria orgânica, né? De produção de alimentos que não levam agrotóxico. Então, a gente acredita que, obviamente, e a gente analisou, né, que não tinha nenhum tipo de contaminante, e a partir dessa casca da uva, a gente conseguiu produzir uma farinha. Isso para um projeto de pesquisa é muito importante, quando você tem o seu produto mais purificado possível, com menos contaminante possível. Como eu falei, na área de alimentos, às vezes isso é meio difícil para a gente, porque envolve imagino que sim. muito complexos, né? Então, você tem que ter contaminante, microbiologia, aspectos físico-químicos. Esse processo, às vezes, que a gente... por exemplo, no processo de retirada da casca, algum nutriente ali com oxigênio pode ter sofrido modificação, perdido. Então, assim, a gente tenta controlar, mas
a gente sabe que existem algumas limitações também nesse controle que é próprio do processamento, né? Mas até isso é pesquisa, entender como é que o processamento influencia também nesse nutriente. Então, por exemplo, essa casca de uva, a gente tirou uma farinha e produziu um biscoito. Um biscoito com farinha de casca de uva. Então, ou seja, um produto que seria basicamente jogado no lixo. Jogado fora. E aí entra, por exemplo, a questão da sustentabilidade, da inovação, gerar. Foi um trabalho do Joel, né? Muito interessante, um aluno meu de mestrado também, que a gente produziu. E o terceiro braço seria o braço de, aí sim, avaliar como é que esses compostos bioativos têm relação com a saúde, né? Então, um dos primeiros trabalhos que a gente fez lá no laboratório foi justamente com o licopeno, né? Então, a gente primeiro, e isso é um ponto interessante, a gente foi primeiro entender, uma vez que ele era ingerido, né, consumido por nós, como era o metabolismo dele no organismo. Porque a gente tem essa primeira dúvida hoje em dia como cientista, né? Não são todos os compostos que a gente conhece o metabolismo por completo. Então, a gente sabe mais ou menos para onde vai no organismo, como é que ele é alterado, mas esse é um ramo bastante interessante. O que tem crescido hoje em dia, não só no desenvolvimento de produtos, mas também com esses compostos, é ver, por exemplo, como é que as bactérias da nossa flora intestinal modificam esses compostos, e alguns deles têm sido utilizados, inclusive, na produção de produtos lácteos, né? Onde, na verdade, onde você introduz bactérias e essas bactérias, de certa forma, também transformam um pouco esses compostos. Isso é uma linha interessante. E a segunda, dentro dessa área da saúde, o segundo caminho que a gente tem é avaliar um pouco o efeito desses compostos na saúde humana em algumas situações, por exemplo, de patologias, né? Então, a gente tem, por exemplo, trabalhos com câncer, a gente tem trabalhos, por exemplo, com dislipidemia. Recentemente, a gente fez um trabalho bem interessante, e a gente partilhando aqui, nós trabalhamos com duas frutas, o murici e o taperebá. São duas frutas também que vêm lá de cima, da região norte. O taperebá a gente até conhece um pouco mais aqui, que também é conhecido como cajá. A gente preparou um extrato, né, dessas frutas, e numa parceria com o Instituto Nacional do Câncer, eles tinham algumas células de câncer de ovário, né? E essas células de câncer de ovário, elas são resistentes a alguns quimioterápicos. E um trabalho que a gente publicou ano passado, a gente conseguiu demonstrar uma ação de inibição do crescimento dessas células de câncer de ovário pela ação desses extratos de fruta, né? A gente, obviamente, também... Isso significa que o extrato que você usa faz o ritmo de crescimento do tumor ser mais lento. A gente, na verdade, viu dois efeitos. Primeiro, a gente viu que o crescimento da célula era mais lento e ela conseguiu também eliminar a célula, né? Na verdade, matar a célula, num termo que a gente usa, por exemplo, de apoptose, né? Que é uma morte programada da célula, que é desregulado no processo de câncer. Então, aumentou também essa taxa de apoptose a partir desses extratos. A gente ficou muito feliz com o resultado, porque eram células que são muito resistentes a quimioterápicos, então já existem drogas desenvolvidas que não respondem. E isso, obviamente, que a gente tem que ter muito cuidado, e num programa como esse, não é sair agora todo mundo que tem câncer de ovário, pelo amor de Deus, consumindo essas frutas. A gente tem que ter muita prudência, um primeiro estudo inicial. Isso que eu ia falar, está em fase de estudo, uma fase inicial, exatamente. São fases iniciais, mas sem traz dúvida, resultados tem uma promissores. importância muito grande isso, exatamente. Uma coisa é observado já, né? O consumo de frutas e hortaliças, quem tem esse hábito de consumir 5 a 6 porções por dia, já tem 30% a 40% menor chance de desenvolvimento de câncer. A gente, por exemplo, sabe que o câncer é uma doença multifatorial, né? Tem vários aspectos envolvidos, genéticos, ambiental, mas a alimentação é um fator que contribui muito. Então, a gente, obviamente, está tentando buscar aqueles alimentos que, de repente, para determinado tipo de câncer, e essa é uma evolução da ciência hoje, né? A gente tem, por exemplo, mapeamentos genéticos individuais, que a gente tem chamado, às vezes, até de nutrigenética, né? Onde as pessoas são mapeadas do ponto de vista genético e é possível identificar, por exemplo, alguns alimentos que, de repente, podem trazer algum tipo de alteração no seu mapa genético. E, obviamente, isso vai trazer algum tipo de alteração também
no ritmo de algumas patologias que dependem dessa alteração genética. Uhum. Então, esse é um caminho que a gente tem trabalhado. Um outro trabalho também que eu posso citar para você, a gente fez um trabalho em colaboração com a UF, que é bem interessante, a professora Vilma, a aluna Tereza, né? Em que nós alimentamos ratos com dietas ricas em gordura, e isso é muito comum hoje na população nossa, né? A gente vê hoje o hábito alimentar, não só do brasileiro, mas população em geral, um consumo muito grande de gordura ainda. Sim. E a gente fez a mesma coisa com o modelo animal, obviamente que respeitando todos os protocolos éticos, né, que hoje a ciência exige da gente. E a gente, na verdade, a gente tinha um grupo que recebia essa dieta rica em gordura e outros grupos que recebiam a dieta rica em gordura mais suco de uva, uma dieta rica em gordura mais vinho tinto e uma dieta rica em gordura mais uma substância, por exemplo, chamada de resveratrol, que é uma substância encontrada, por exemplo, na uva e que tem sido descrito que ela é uma substância benéfica para a saúde, na proteção, por exemplo, cardiovascular. E o que chamou a atenção para a gente é que o melhor grupo que respondeu, quando eu falo melhor grupo, o grupo que conseguiu prevenir mais danos causados pela dieta causada pela gordura, foi o grupo da uva. Ou seja, consumir o alimento foi melhor do que consumir o vinho e que consumir a substância isolada. Então, a gente tem trabalhado muito isso lá no laboratório. Hoje, a gente tem feito algumas comparações, comparando uma substância que tem nesse alimento, E o alimento, mas comparando também o alimento. É óbvio que a gente não pode garantir o efeito somente para o resveratrol. Quando você está no alimento, você tem um conjunto de substâncias ali que estão fazendo o efeito. E assim, isso que a gente fica cada vez mais defende é que o alimento em si, né, ele na verdade tem sido cada vez mais mostrado que essa combinação, né, na verdade, de alimentos é o que traz o benefício para a saúde humana. Eu posso até parecer repetitivo, às vezes algumas pessoas que estão ouvindo a gente falam assim, mas isso a gente já sabe. Mas eu tenho que reafirmar, né? Essa questão de você ter cores diferentes no prato, ter uma alimentação bem diversificada, é o que vai fazer, do ponto de vista científico, você ter vários tipos de substâncias, cada uma delas provavelmente com uma função específica, né? A gente já tem conseguido mostrar isso através da ciência. E essa combinação dessas substâncias é o que faz o teu organismo responder melhor do ponto de vista para a saúde humana. Então, o que a gente tem batalhado é um pouco isso, valorizar cada vez mais o alimento em si, né? E aí, voltando lá na questão do alimento funcional, tem vários produtos hoje com alimentos que a gente chama com alegação de propriedade funcional. Então, eu posso, por exemplo, desenvolver uma bebida rica em licopeno, por exemplo, a partir da goiaba, a partir da melancia, e aí eu posso, de repente, falar lá que ela tem uma ação antioxidante. Quem sabe no futuro a gente consiga provar e colocar uma outra alegação de propriedade funcional. Isso é engraçado, é importante as pessoas saberem que varia muito de país para país. Cada país tem a sua regulamentação. O Japão e os Estados Unidos, como trabalharam primeiro com isso, né? Eles, na verdade, são mais avançados. Mas a Europa, na verdade, também hoje tem muitos produtos desenvolvidos nesse sentido, né? Agora, eu acredito novamente que não vai ser um alimento que vai, digamos assim, para quem está ouvindo a gente de uma maneira bem simples, que vai causar a cura de uma determinada doença. Ele, na verdade, vai ter uma ligação de uma propriedade funcional, vai contribuir, mas dentro de uma dieta equilibrada, de uma questão como um todo. Mas em determinadas situações vai contribuir muito, né? Então, se você, por exemplo, tem uma ação, tem uma resposta, uma pessoa que de repente, vou pegar, por exemplo, um atleta, né, que tem uma atividade metabólica, uma capacidade oxidante muito ampla, utilizar um antioxidante desse é um benefício sem dúvida nenhuma. Então, são situações também específicas que a gente pode ter. Professor Anderson, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição no nosso quadro Resenha Consciência de Alimentos. Espero tê-lo aqui de volta para a gente conversar sobre ciência. É uma chance muito grande
para mim, pessoalmente falando, ter essa oportunidade de aprender sempre com você. Mais uma vez, muito obrigado. Até breve. Eu queria, então, Felipe, agradecer muito aí mais uma vez o convite. Para mim, falar dessa coisa que a gente trabalha, né? Disso, de ciência. Quando eu falo coisa, é ciência envolvida com a gente. É um prazer enorme. E queria deixar uma mensagem final aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Existe um documento chamado Guia Alimentar para a População Brasileira. É um documento feito no nosso país e que tem sido elogiado no mundo como um todo. Depois, quem puder baixar ele e recomendar justamente o que o guia recomenda, né? O consumo de alimentos in natura, o baixo consumo de alimentos processados e ultraprocessados. A gente tem que começar no dia a dia a mudar nossa alimentação, dar uma palavra de estímulo. Para quem ainda não começou, comece. Se você vai se sentir melhor, a sua saúde vai ficar melhor e tenha certeza que a sua vida vai ficar melhor também. A gente, enquanto ciência, aqui tem tentado cada vez mais defender essa bandeira e comprovar a importância desse alimento nosso que a gente produz aí. Mais uma vez, obrigado aí a todos e estou à disposição no que precisar. Obrigado, professor Anderson. Até breve. Tchau.